Renato, tudo bom, Renato? Além do trigo e leite, o glúten também pode ser um dos causadores mais comuns da esofagite? Renato, olha, a gente tem que entender as doenças alérgicas como doenças de agressão do epitélio, tá? Eu vou fugir um pouquinho da esofagite até para que você entenda um pouco, mas quando o epitélio da gente, a região que encobre o nosso órgão, que protege o nosso órgão, ela está lesionada, ela está ferida, ela está machucada, então ali você acaba criando lugares de penetração dos alérgenos, tá? Ou seja, se você tem uma inflamação da pele, certamente aquela inflamação da pele vai facilitar a penetração das proteínas que nos causam alergia e vai induzir mais ainda um processo alérgico e até induzir alergias que não existiam. Por exemplo, quando o paciente tem uma dermatite atópica, que é uma doença causadora de inflamação na pele por alergia, essa doença leva então a alterações e, consequentemente, proteínas podem penetrar pela pele, entrar dentro da corrente sanguínea e induzir uma reação alérgica. Então, o paciente com dermatite atópica, ele inclusive pode se sensibilizar em termos até de falando assim na questão alimentar, eles podem se sensibilizar até para alergia alimentar somente do contato da pele do paciente com o alimento. Às vezes o paciente nem come o alimento, ou só prepara, ou é algum chefe de cozinha, uma dona de casa, ou alguém realmente que é profissional da área, cozinheiro, e prepara aquele alimento, manipula aquele alimento, mas às vezes nem tem o hábito de comer aquele alimento, só da manipulação do alimento, porque o epitélio da pele está ferido, lesionado, aquele alimento penetra na pele, na corrente sanguínea e leva então o paciente a desenvolver uma alergia alimentar. Então, Renato, voltando aqui para o esôfago, a gente fazendo uma analogia com a pele e voltando para o esôfago, o mais importante de tudo isso é a integridade do epitélio esofagiano. Tá? Eu não sei se você percebeu isso, que eu falo muito dessa questão da integridade do epitélio. Eu falei da pele, existe também a integridade do epitélio do brônquio, que até é importante eu falar agora, porque às vezes é a única chance que vocês têm de ouvir isso. Por que não é bom nós pegarmos infecções respiratórias? Porque cada vez que a gente pega uma infecção respiratória, a gente deixa o epitélio do nosso pulmão, do brônquio do nosso pulmão, ferido, né? E esse epitélio ferido facilita a penetração também de alérgenos e ali então a indução de uma resposta imunológica que causa então uma alergia respiratória. Então, a questão toda do esôfago também é muito importante, porque quando a gente tem um esôfago que está sofrendo algum tipo de agressão e esse epitélio lesionado, qualquer alimento pode então induzir uma esofagite eosinofílica. É lógico que o trigo e o leite são alimentos muito importantes, são os mais importantes, mas há alimentos realmente que muitas das vezes não são capazes de induzir uma reação alérgica, mas induzem quando o nosso epitélio que recobre o nosso órgão, ele está lesionado. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, quando existe um refluxo de ácido para o esôfago, ou não ácido também, porque às vezes pode ser um refluxo alcalino, mas tanto o refluxo ácido ou alcalino são refluxos que podem lesionar o seu esôfago. Então, quando o paciente tem isso aí, aquele processo inflamatório no esôfago acaba facilitando a penetração desses alérgenos e acaba então induzindo uma resposta imunológica que começa, bem da verdade, com a produção das interleucinas 4 e 13 e depois acaba então produzindo a interleucina 5, né, com a produção de eosinófilos e consequentemente com a chamada esofagite eosinofílica. Então, qualquer alimento realmente ele pode induzir, ele pode ser sensibilizado, ele pode ser um indutor de esofagite eosinofílica, tá? Então, o glúten, por assim dizer, se você já tem uma doença de base, se você já tem um refluxo, se já tem alguma coisa que lesiona, que fere, que machuca o epitélio esofagiano, certamente o glúten ele pode ser esse causador também, tá bom? Outra situação é que é importante que vocês entendam que integridade é tudo em alergia, tá? Então, só terminando esse vídeo, quando a gente tem integridade da pele, a nossa pele está bem hidratada, a gente não tem feridas na pele, quando a gente tem integridade da mucosa respiratória,
ou seja, essa mucosa respiratória, ela está também íntegra, não sofre processos infecciosos. Quando você se vacina preventivamente contra infecções e, consequentemente, você não tem gripe, resfriado, nem pneumonias. Tudo isso são fatores que protegem, né? Nossa barreira epitelial é uma barreira protetora, é uma barreira realmente que fica coesa naquele local e não deixa os agressores entrarem, não induzindo então a processo alérgico. E a mesma coisa é com o esôfago. Então o esôfago ele precisa ser bem cuidado. Se a gente tem algum problema gástrico, a gente tem que cuidar. Boa alimentação também é muito importante. Evitar alimentos muito condimentados, alimentos realmente que sejam muito ácidos, para evitar então esse refluxo de ácido e também o refluxo alcalino em alguns casos e, consequentemente, não haver essa inflamação do esôfago e o aparecimento então desse problema. Tá bom, Renato? Muito obrigado pela sua pergunta, Renato. Espero ter te ajudado. Se porventura ficaram algumas dúvidas, por favor, deixe seu comentário. Obrigado.